Quantos retornaram para agradecer e quantos ficaram na presença do Senhor? De 10, um retornou para agradecer. Todos os 11 foram curados? Todos foram curados. Quantos milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas? Os milagres edificam a nossa fé? Sim. A gente vê as pessoas sendo curadas, o Senhor fazendo maravilha no meio da igreja, é gostoso. Mas o melhor é quando uma família se rende inteira para o Senhor e permanece firme nos caminhos do Senhor. Permanece na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre alvo, amado. Qual é o seu alvo? Qual que é o seu alvo? Para nós, quando nós temos um alvo na nossa vida, nós vamos falar a respeito, em Coríntios, aonde fala a respeito do atleta, que ele se exercita, porque ele tem um alvo, ele quer ganhar uma medalha, ele quer ganhar uma coroa, né? E aí, no texto ele fala assim, esse corredor, ele corre por um motivo, para ganhar uma coroa terrena que perece, que logo acaba. Vamos para os textos, amém? A gente vai começar no texto de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 38 e o 39, que está aí, ó. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Se retroceder, não me agradarei dele. O próximo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aqueles que retrocedem, eles são... Nós estamos vendo acontecer isso no meio da igreja, no meio não só dessa igreja, mas de todas as igrejas, pessoas ou famílias inteiras que se afastam da presença do Senhor e acontece o quê? Esse verso aqui, ó. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Fala para o seu irmão, o Senhor não quer que a sua casa seja destruída. O Senhor, Ele não quer que a sua casa seja destruída. No capítulo 9, do capítulo 10 mesmo, a partir do verso 19, vamos ler, amados, e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você em nome de Jesus. Ele diz assim, ó, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, através do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, ele diz, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavado com água pura. Verso 23 diz assim, ó, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Se ele diz para nós nos apegarmos com firmeza à esperança que nós professamos, é porque alguns não estão se apegando com firmeza a essa esperança, amados. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora o próximo verso diz assim, ó, não deixemos, não deixa a palavra do Senhor falar ao seu coração, amado.
Isso aqui é a palavra de Deus. Deixa a palavra do Senhor falar ao seu coração, ministrar para você e para a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Diz assim, ó, não deixemos, repete comigo, não vou deixar, não vou deixar de congregar, não vou deixar de me reunir como igreja, porque eu preciso. Ele diz assim, ó, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. No verso 37 diz assim, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E aí o restante dessa palavra diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, e se voltar atrás, pode ser que eu não retroceda, mas pode ser que eu pare no meio do caminho. Se eu paro no meio do caminho e o outro corpo continua caminhando, é sinal que eu estou fazendo o quê? Eu estou retrocedendo. Por quê? Porque os outros estão avançando. Amém, amados? E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Filipenses 3,14. Vamos ver se o irmão é mais rápido que eu. Prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós prosseguimos para o alvo, nós buscamos o Senhor, nós congregamos, nós estamos na presença de Deus, porque nós ansiamos uma salvação, nós queremos uma eternidade. Mas fora essa eternidade, amados, o Senhor, Ele nos dá uma vida com alegria aqui nessa terra. Nós podemos colher dos melhores frutos nessa terra? Também sim. Mas para isso nós precisamos o quê? Buscar o Senhor. Porque nós acabamos de ler a palavra do Senhor que diz o quê? Se retroceder, não me agradarei dele. Mas não é que Deus não se agrada de você, não é isso. Porque para o Pai, tanto faz, amado. Ele está com milhares de anjos prostrados diante dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Fala para o seu irmão, quem tem a perder é você. Eu não? Como não? Não tem a perder não, irmã? Quem tem a perder somos nós. Por isso nós prosseguimos para onde? Nós temos um alvo. Nós ansiamos chegar na eternidade, mas junto com essa eternidade, o Senhor, Ele dá o melhor também nessa terra. E o melhor nessa terra, às vezes nós pensamos, né? Prosperidade financeira, carro, casa, a melhor qualidade de vida. Nós já conversamos sobre isso aqui, prosperidade não é isso. Prosperidade não é isso. Tem pessoas milionárias aí tirando a vida. Milionárias tirando a vida, cheio de angústia, cheio de depressão. Então, dinheiro não é sinal de prosperidade. Uma vida tranquila, sossegada, né? Pode ser um sinal de prosperidade sobre a sua vida. Mas nós prosseguimos para o alvo. Vai lá em 1 Coríntios 9. Agora vamos ver o atleta aí. Quem gosta de correr aqui?
Só eu que corro aqui? Nossa. Meu papai. Ninguém gosta? Quem que corre? Quem gosta de correr? Levanta a mão. 1, 2, 3. Você gosta de correr, amor? Na vida? Não, estou falando correr. Correr. Faz eu correr na vida? Não, correr, exercício físico. Correr. É? Faz? 1 Coríntios 9, 24 diz assim, ó: vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas ganham um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Verso 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não corro como quem corre sem alvo. De qualquer maneira, de qualquer forma, treinando de qualquer jeito. Eu vou correr, vou fazer o treinamento meu, mas eu não vou me alimentar bem, eu não vou dormir bem. O que vai acontecer com o meu rendimento na corrida? O que vai acontecer? Vou perecer, eu não vou ganhar nada, né? Existe uma situação para que você possa prosperar numa corrida. Ele está comparando aqui o corredor com a nossa vida espiritual, porque a nossa corrida espiritual, para nós corrermos espiritualmente bem e nós ganharmos uma coroa celestial, uma coroa que não perece, amados, nós precisamos estar sempre aonde? Na presença do Senhor. Nós temos que estar buscando a palavra do Senhor, nós temos que estar orando, nós precisamos congregar. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós prosseguimos para o alvo. Nós temos um alvo. Nós temos uma cidade santa aí preparada para nós, preparado para os escolhidos do Senhor. Se eu perguntar aqui, quem quer ganhar o céu? Quem que não quer ganhar o céu? Só que o céu é ganho como, amados? De qualquer jeito. O céu não é ganho de qualquer forma. O céu é ganho à força. Porque a sua carne, ela não quer estar sentado neste lugar, ouvindo algo da parte de Deus. A sua carne, nesse momento, ela quer estar aonde? Dentro de casa, sentado no sofá, fazendo uma boa alimentação, num bom café da manhã. A sua carne, ela quer isso. E nós estamos guerreando. Só que quando você experimenta a parte espiritual e vê que a parte espiritual ela é muito melhor do que o você estar em casa perdendo tempo, você começa a abrir mão desse tempo seu dentro de casa. Vale a pena. Vale a pena o sacrifício que a gente faz. Jesus, ele se retirava quase que todos os dias para orar. Todos os dias. Você pode acompanhar a leitura. E falava, né? E Jesus retirou-se para orar. E Jesus retirou-se para orar. E Jesus retirou-se e foi para o monte. Não tem como nós queremos ter uma vida espiritual, nós sermos espirituais, se nós não buscarmos a presença do Senhor. A presença do Senhor, nós entramos na presença do Senhor quando nós conversamos com Ele. Pergunta para o seu irmão aí, você gosta de conversar com o Pai? Agora, vamos ser sinceros. De conversar com o Pai,
sabe, mais de bluff, colocar tudo para Ele. Colocar tudo diante do Senhor. Confessar, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou querendo estar aqui nesse momento conversando com o Senhor. O Senhor sabe que eu não estou querendo. Porque o Senhor conhece os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, conhece. Quantas vezes que a gente está orando, mas a gente está orando não, a gente está falando. Mas nós não estamos nos comunicando. Você já conversou com alguém e de repente no meio da conversa, eu já fiz esse teste já e eu me decepcionei muito. Você está conversando com alguém, você está falando, aí você percebe que a pessoa não está prestando atenção em você, aí você para o assunto de falar e você para. Fiz umas 2 vezes isso já. E está tudo bem, separei o assunto, a pessoa continuou falando de outra coisa que não tinha nada a ver. Eu falei, nossa, é verdade, a pessoa não estava ouvindo. Já aconteceu com vocês isso aí? Muitas vezes, né? Já aconteceu. E assim nós somos também com o Pai. Nós nos colocamos, nos prostramos de joelho. Ah, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez isso, aquilo. Eu vou dormir agora, me dá uma noite de paz, de sono tranquilo. Mas, na verdade, a gente não está realmente se comunicando. Agora, quando o cinto aperta, quando a prova começa a ficar difícil, a gente se lembra. Muitas vezes a gente não se lembra. Mas quando a gente se lembra, louvado seja o nome do Senhor por isso também. Porque o Senhor é socorro bem presente, diz a palavra do Senhor. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. Ele não fala assim, você não me ouviu, agora você está querendo que eu resolva o seu problema. Ele não pensa como ser humano. Ele não quer que você faça algo para poder conquistar algo, amado. Já foi pago. Tudo já foi pago lá na cruz do Calvário, não tem como eu comprar mais nada. Se alguém está querendo vender alguma coisa aí, querendo fazer uma troca para você, e falando que se você fizer isso, você vai ganhar aquilo diante de Deus, mentira. Por isso nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Olha, vem aqui, oferta aqui R$10.000, que você vai ganhar isso aqui. Ô, irmão, a prosperidade o Senhor já deu para todos nós. Já foi tudo conquistado na cruz do Calvário. A prosperidade Ele já nos deu. O derramamento já aconteceu lá na cruz. Por causa das nossas vidas, Ele derramou o seu sangue. Nós precisamos aprender a fazer o quê? Confessar. Se comunicar. Porque às vezes a gente está conversando, na verdade a gente está rezando, a gente não está orando. Porque reza, todo mundo aqui sabe a diferença qual que é, né? Mas eu vou repetir. Rezar é igual a repetir. Orar é igual a se comunicar. Você está se comunicando com o seu Pai, ou você está repetindo palavras? Já pensou que chato? O meu filho chega diante de mim e fala que me ama, né? Porque às vezes a gente até fala que ama a Deus. Mas o filho chega perto de mim e fala assim, um filho mesmo, né? Eu te amo, pai, mas fala isso da boca para fora, e eu sei que está falando isso da boca para fora, às vezes, e isso fica se repetindo, mas com as atitudes acontece o contrário. Com as ações acontece o contrário. Não é triste isso? Aí a gente, para Deus, pensa para Deus como que é.
Só que Deus não é igual ao ser humano que se entristece, igual a gente que é ser humano e se entristece. Deus, ele não se entristece. A pastora Simone fala isso, né? Que Deus, ele está bem resolvido. Não é? Ela que fala isso. Que o Senhor, ele está bem resolvido. Ele é resolvido. Agora, o problema é nosso. Nós estamos resolvidos. Pergunta isso para o seu irmão. Você está resolvido com Deus? E você, com você mesmo, está resolvido? Você com você mesmo está resolvido, amado? Glória a Deus. Ei, Gustavo. Na terça-feira a gente teve um bate-papo aqui e foi muito bem. Foi muito bom. Foi bem proveitoso. E eu fiquei feliz com o Gustavo. Posso falar? Posso? Fiquei feliz, porque o Gustavo, ele está passando por um processo, né, de libertação na clínica, já fez 6 meses, está aqui agora para ressocialização, na segunda-feira volta, né, segunda-feira ele retorna, está trabalhando lá na clínica, só que ele tinha um problema com o pai, quando ele foi lá para a clínica, e ele não queria nem ver o pai na frente dele, né, só que aí depois que ele foi para lá, Deus trabalhou no coração dele, e aí hoje ele confessou aqui na terça-feira que entendeu que o pai dele é o amigo dele, é o companheiro dele, né? E pediu perdão, né? Pediu perdão ou não? Pediu perdão para o pai, se resolveram, né? E a gente precisa ser assim com Deus, né? A gente precisa abrir o nosso coração assim para o Pai. Pai, me perdoa porque eu estava afastado, eu estava longe e eu quero me resolver com o Senhor. Eu quero me resolver com você. Mas a gente precisa abrir o nosso coração. Ele já conhece os nossos pensamentos, mas nós precisamos falar. Hoje a palavra que eu passei no livro de Tiago, capítulo 5, ele fala a respeito disso. De nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, para sermos sarados em nome do Senhor Jesus. Amém? Onde que eu parei? Verso 38. 9. Sendo assim, verso 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso para mim, né? Porque eu falo da palavra, aquele que fala da palavra, está falando a palavra, está pregando para o outro, mas e aí, como é que está a sua vida, Daniel? Como é que está a sua vida, pastor Júlio? Como é que está a sua vida daquele que prega? Outros são salvos e nós, né? Como é que está a nossa vida? Paulo, ele está falando a respeito disso aqui. Coríntios capítulo 10, vamos seguir o texto aqui. Aí ele fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aqui ele está falando a respeito, lá que eu passei também, a gente fez essa leitura, lá no livro de Êxodo, quando o povo sai lá do Egito, passa pelo deserto e atravessa o Mar Vermelho. E aí ele está falando aqui que o povo foi batizado tanto no deserto quanto no Egito, quanto no mar, passou pelo mar. No verso 5 diz assim, contudo, Deus não se agradou
da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Essas coisas, aquilo que aconteceu lá no deserto, aquilo que aconteceu com aquele povo, ele diz assim, ó, essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Ocorreram como exemplo para que a gente não venha incorrer nos mesmos erros desse povo que caiu lá no deserto. Para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Aí ele fala assim, ó, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Quando a gente fala a respeito de idolatria, a gente fala assim, poxa, mas idolatria, eu não tenho mais nenhuma idolatria na minha casa, eu já me desfiz de tudo que é imagem, né? E o Senhor fala para nós vigiarmos, aquele que pensa estar em pé, vigiar para não cair. Porque tem pessoas, irmãos em Cristo, dessa igreja mesmo, que foi batizado aqui nessa igreja, foi ensinado, ouviu a palavra do Senhor, ouvia a palavra do Senhor, e hoje, amados, sabe aonde está? Dentro da macumba. Então o Senhor, quando Ele nos corrige pela palavra, o Senhor Ele nos chama a atenção, é para que realmente a gente guarde essa palavra no nosso coração e a gente venha praticar essa palavra. E a gente venha vigiar. Aí, não sei se tem alguém no nosso meio que vai na macumba ou não, enfim. Mas aqui está falando de idolatria. Não quero nem entrar no mérito de que quando, que lá na macumbaria se adora Satanás. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas aqui está falando o quê? Está falando de idolatria, para nós não entrarmos nessa idolatria igual aquele povo fez lá no deserto. Quando Moisés subiu para adorar o Senhor lá e ficou 40 dias e 40 noites lá, o que o povo fez? Fez um bezerro de ouro, se prostrou diante desse bezerro e começaram a cometer o quê? No verso seguinte vai falar aqui de imoralidade sexual. Então a gente pensa que a gente não vai entrar nessa mesma situação desse povo. Por isso nós precisamos vigiar, amados. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e o Senhor Ele me chamou a atenção. Ele falou assim, ó, não omite aquilo que está na minha palavra. O que você tem que falar da palavra, fale da palavra para o meu povo, porque a igreja precisa ouvir. Idolatria o Senhor não se agrada. Imagem o Senhor não se agrada. Imoralidade sexual o Senhor Ele não se agrada. Um pecado não é diferente do outro, amado. Às vezes fala, eu não sou idólatra, eu não adoro ídolos. Mas você é um imoral. E aí? Então aqui ele fala assim, ó, verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Quando o Senhor deixou as leis lá para o povo, quando eles saíram lá do Egito, as leis era para quê? Era para que o povo tivesse uma vida ruim, porque Deus é carrasco, porque Deus Ele gosta de castigar? Não. Quando você fala para o seu filho não entende ainda, é pequenininho, olha, não fica na calçada sozinho, é perigoso, não atravessa a rua. A criança entende? Ele não entende. Mas ele obedece. Cutuca o seu irmão e fala para ele assim, para de ser desobediente, obedece o seu pai. Obedece o seu pai. É melhor obedecer do que sacrificar, amado. É melhor obedecer. E você sabe como que a gente chega lá na idolatria? A gente não chega de uma hora para outra, viu, Viane? A gente não chega de uma hora para outra.
É um pouquinho. É se esfriando. Lembra que a gente leu lá no livro de Hebreus? Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Porque quando a gente se reúne como igreja, você está sendo alertado da palavra. Quando chegar em casa, acontece alguma coisa, poxa, aí há o comentário dentro de casa. Que seja o comentário da palavra, né? É muito melhor. Não meter o pau no pastor, viu? Poxa, esse pastor hoje pegou pesado. Ainda bem, porque se eu não pegar pesado aqui, vai ser cobrado de mim lá. E aí? Não é melhor que eu abra os seus olhos aqui hoje para que você seja salvo, para que a sua família seja salva no nome do Senhor Jesus? Amém, amados? Amém. Deus é bom e corrige o filho que ama. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. O que é se queixar? Reclamar. O povo reclamava lá no Egito. Reclamava no Egito e no deserto. No deserto, reclamava muito mais, né? Por que você nos tirou de lá? Por que não deixou a gente preso lá no Egito? A gente às vezes abandona as coisas do mundo, sai do mundo que simboliza o Egito hoje, está na presença de Deus e às vezes falta alguma coisa, ou alguma coisa está diferente, aí já passa na sua mente, eu vou voltar para o mundo, eu vou deixar de servir a Deus. Eu vou voltar para o Egito. Começa a reclamar. Permaneça firme, amado. Permaneça firme até o fim. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena estar na presença do Senhor. Onde que eu estou? Verso 10. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aí o verso 12, o que é que diz aí? Quem é que está firme aí? Quem acha que está firme? Você acha que está firme? A gente acha, né? Eu também acho. Também acho que eu estou firme, não é? Aí a palavra de Deus diz o que aí, hein, Kleber? O que a palavra de Deus diz? Aquele que pensa. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Aquele que pensa estar firme. Tem que fazer o quê? Cuide-se, para que não caia. Por quê? Porque a isca está pronta dentro da armadilha. Lembra que nós falamos sobre a isca de Satanás? Dentro de cada armadilha há um tipo de isca. Se colocar um pino para mim dentro de um pino de cocaína, se colocar para mim um pino de cocaína como isca dentro de uma armadilha, para mim vai surtir algum efeito? Nenhum. Mas pode ser que tenha outro tipo de isca dentro dessa armadilha que me chame a atenção. E aí? Então, para cada um, Satanás, ele prepara um tipo de isca. Aonde você caiu, aonde você errou, aonde você está errando. É ali que Satanás ele fica insistindo. Ele não muda de estratégias, amado. Ele não muda de estratégias. Ele vem da mesma forma, preparando sempre a mesma situação. Por isso o Senhor diz,
vigia. Aquele que pensa estar em pé, vigie para não cair. As crianças já subiram? Uau, está tarde assim? Meu Deus. É que eu comecei tarde, né? Aí ele diz assim, verso 13. Não sobreveio a vocês, aí vamos parar por aqui, amém? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Muitas vezes a gente fala assim, atenção aqui, eu sei que as crianças chegaram, roubou um pouquinho da atenção. Aí ele diz assim aqui, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. A tentação, ela vem para todos. Ela vem para todos, vem para mim e para você. A tentação vem para todos, em diferentes estágios. Mas Satanás, ele não muda as estratégias. Aí na continuação do versículo, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, Eduardo, que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Porque às vezes a gente fala assim, eu não consegui, a carne é fraca, você sabe, né, pastor? Aí eu acabei caindo. Ele é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então não vem tentação além do que você pode suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Vem a tentação, vem o pecado, mas vem o escape. Junto com a tentação, vem o escape. Junto com a informação que vem na sua mente querendo te levar para alguma situação, vem o Espírito Santo de Deus. Olha, vale a pena. Olha, não vai ser legal. O que eu tenho preparado para você é muito melhor. Então o Senhor, Ele sempre dá um escape. Então não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém, amados? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Fala para o seu irmão, você tem um alvo. Você tem um alvo. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é o Senhor. O Senhor fala para você assim, O Senhor, Ele fala para mim e para você nessa manhã assim, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vai primeiro para o alvo, das outras coisas cuido eu, diz o Senhor. Primeiro busca Deus, primeiro busca o Senhor, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Porque quando nós buscamos o Senhor acima de todas as coisas, o Senhor cuida das outras coisas. O Senhor, Ele vai cuidar do emprego, o Senhor, Ele vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus filhos. Ele se interessa pela sua casa, sim. Amém? Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus? Amém? Vamos orar, em nome de Jesus. Papai querido, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, Deus, a sua palavra, Deus, veio para as nossas vidas nessa manhã, nos alertando mais uma vez de que o Senhor
é o principal nas nossas vidas, Senhor. O alvo é o Senhor, o nosso alvo é Cristo, Pai. O nosso alvo é Cristo, Pai. Nós queremos te seguir, Deus, mas quantos empecilhos, quantas situações se levantam contra as nossas vidas, Pai. Quantas situações têm se levantado, Deus, para nós não te servirmos, para nós não te buscarmos, Senhor. Quantas desculpas nós damos, Senhor. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a cada dia, Senhor amado, cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, venha aprender a se comunicar mais e mais contigo, Senhor. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, nos comunicarmos com o Senhor, Deus, não para agradar somente a nós, Pai. Nós não queremos só isso, Senhor. Nós não queremos, Senhor, que saia dos nossos lábios vãs repetições, Senhor. Não queremos isso, Senhor. Nós queremos um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos fortalecermos na sua palavra. Nós queremos nos fortalecer em ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Coloco diante de ti, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás, você não tem poder sobre as famílias que aqui estão. Você não tem poder sobre a minha casa. Você não tem poder sobre a nossa casa. Não tem poder sobre as nossas esposas, sobre os nossos esposos. Você não tem poder sobre os nossos filhos. Os nossos filhos são sua herança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu juntamente com os meus irmãos, Senhor, coloco, Senhor amado, a nossa casa e os nossos filhos diante de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Nós queremos sempre, Deus, trazer à nossa memória, Deus, o que dá esperança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós queremos, Senhor, a sua presença, Senhor. Nós queremos o Senhor sobre a nossa vida, Pai. Oh, Deus. Confessamos os nossos pecados diante de ti, Senhor. Confessamos a ti, Senhor. Oh, Deus, colocamos diante do Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Deus. Nós nos arrependemos, Senhor, diante de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Lançamos, Senhor amado, sobre os seus pés, Deus. Nós lançamos sobre a sua cruz, Deus, todos os nossos pecados, Senhor. Abrimos mão, Senhor. Nós abrimos mão dos nossos pecados, Senhor. Nos arrependemos diante de ti, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, passa o seu sangue sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Em nome do Senhor Jesus, nós nos arrependemos, Senhor. Assim como o Senhor Deus fez, assim como o Senhor fez, Pai. O Senhor curava, Deus. E o Senhor Deus falava para as vidas: Senhor, vai e não peques mais, Senhor. Assim o Senhor nos diz nessa manhã, Senhor. Já que nós nos arrependemos, Senhor, diante de ti, Senhor, não queremos pecar mais, Senhor. Nós queremos te agradar, nós queremos te servir, Senhor. Tudo aquilo que impede, Deus, a nossa comunicação contigo, Senhor, tudo aquilo que impede, tira, Deus, tira das nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Varre, Senhor amado, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, a nossa comunicação contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em
nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Aleluia. Que a pastora Simone vem aqui. Queria que a pastora Simone continuasse essa oração, orar pelas famílias que aqui estão, amém? Você que está com a sua família aí, fica próximo da sua família, pega na mão aí do seu cônjuge, você que está próximo aí, você que não tem aí o seu cônjuge aí, e está em casa, né? Ore ao Senhor pela vida dele, em nome do Senhor Jesus, amém? Você que está trabalhando, amém, Deus sabe, amém, glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Vamos orar, continuar orando, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho sentido, eu tenho observado que as famílias estão enfraquecidas. Algumas famílias que eu tenho tido contato, as famílias estão sendo bombardeadas, as famílias estão sendo socadas. Parece que as famílias estão sem forças. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é ganho à força. A Bíblia diz que há momento, sabe quando vem uma pandemia, como nós passamos há pouco tempo? O povo, ele precisa se unir no momento de guerra, às vezes, não é? E contra um inimigo que às vezes é até invisível. E vocês sabem, irmãos, que essa pandemia, ela nos fez refletir sobre algo também espiritual. Que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é espiritual e ele é invisível. Nós estamos sendo bombardeados por algo que a gente não vê. E nós, como humanos, filhos de Deus, a gente precisa se unir com as armas que o Senhor nos dá. Não como máscaras no caso da pandemia, mas com as armas da fé, com as armas da palavra, da oração, do congregar, da aliança que o Senhor nos dá. Sabe por quê, irmãos? Senão nós vamos ser tocados por esse vírus, nós vamos ficar enfermos e nós vamos nos afastar da presença do Senhor, nós vamos sucumbir e nós vamos morrer. A igreja do Senhor, ela está enferma. A igreja do Senhor está fraca, está fragilizada. Perto da volta do Senhor Jesus tem gente adormecido, gente ligado em prosperidade só, ou não entendendo o que é Cristo, não entendendo a seriedade das coisas. E por um outro lado, os soldados estão fracos, anêmicos. Eu não sei o que cada um tem passado dentro da sua casa, mas cada vez menos nós estamos com força para lutar com as nossas armas. Então nós como igreja, sabe, nós estamos cada vez mais ligados com as nossas emoções e sentimentos. E aquela coisa, não sinto vontade, não tenho força e não oro. Não tem mais força de abrir os olhos, abrir a boca. Os olhos não, mas abrir a boca para declarar, realmente para começar a andar pela fé. Os dias são maus e eu vou dizer uma coisa. Pela palavra, os dias vão ficar cada vez mais frios. Pela palavra. O Senhor Jesus, ele está voltando. A palavra diz isso. A palavra diz isso. O Senhor, ele está voltando. E nós precisamos estar firmes, guardando um bom depósito. Porque senão nós vamos nos enfraquecer cada vez mais. Então, buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. Precisamos nos unir em oração em nome de Jesus. Vamos orar juntos como família em nome de Jesus. Você não é um espectador aí, da qual eu estou falando e você está recebendo. Nós estamos juntos como família. Nós estamos aqui juntos como corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui da qual o general é o Senhor que comanda essa equipe. O general é o Senhor. E nós somos os seus membros, nós somos o corpo dele. E nós caminhamos na direção dele. Essa mesa está posta aqui.
que é o pão, que simboliza o corpo dele, que foi moído por nossas transgressões, e o suco de uva, que representa o sangue dele, que foi derramado, né? Realmente foi feito a expiação. O mundo espiritual, não nós, mas os anjos caídos, Satanás e seus demônios, entende que aquele que tem fé no sangue de Cristo é vitorioso, porque o sangue de Cristo abriu portas no céu. O sangue de Cristo nos levou ao Pai. O sangue de Cristo nos dá a oportunidade de uma vida eterna. O sangue de Cristo, ele é efetivo. Ele tem propriedade para aquele que crê. O sangue de Cristo, ele tem propriedade, ele age para aquele que crê. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para qualquer evangélico, não é para qualquer um que se diz ser cristão. O sangue de Cristo é aquele realmente que é um pequeno Cristo, que adere ao Cristo, que entende o Cristo, que está em Cristo, que entende o que Cristo fez, que é o cristão que quer amadurecer, que entende que ele é filho, que ele faz parte em Deus, e que ele tem autoridade na terra, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele não teve um nome porque deram um nome quando ele nasceu. A Bíblia diz que ele conquistou, foi-lhe dado um nome acima de todo nome, e Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Isso aconteceu depois que ele ressuscitou. Não foi quando ele nasceu. Vamos parar com essa cauterização, com essa amnésia, sabe, com essa anestesia. Nós precisamos crer que evangelho é ação, é libertação, é novidade, é movimento. Evangelho é movimento. Olhamos essa situação de uma dor que não passa, de uma situação que está aqui, de uma situação que está aí, mas nós temos que olhar aquilo e declarar o nome, declarar o sangue, declarar que Deus, eu não posso, eu sinto, não vou anular o sintoma porque eu não sou louca, certo? Mas o nome pode. O nome já conquistou. O nome já fez tudo na cruz do Calvário. É isso que eu estou declarando. Agora, será que eu e você queremos compromisso com esse nome? Aleluia! Evangelho é lucidez, é realidade, é maturidade. Evangelho é isso. Estamos capengando? Estamos. Mas não vamos deixar de acreditar no nome, autoridade, ousadia. Há momentos que a gente está lá capenga, mas a gente precisa se levantar e declarar. Dá um gole de água. E declarar. E declarar. Não é que eu não sinto. Eu posso não sentir, mas eu creio. Vocês viram a diferença do que eu estou falando? Não importa se você não sente. Não tem nada a ver se você não sente. Você entendeu isso que eu disse? Você entendeu isso que eu disse? Não importa se você não sente. Não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com tristeza, com alegria, sentir alegria. Isso é uma consequência. Pressão da vida vem, é natural das emoções. A convicção não pode mudar por causa das emoções. Não pode mudar porque eu vou para o hospital, porque eu estou com dor, porque está difícil. Não pode mudar, porque a eternidade está garantida. Mesmo que eu morra, a minha vida está
guardada em Cristo Jesus. Será que isso te traz força para caminhar? Será que isso te traz força para ceiar? Será que isso te traz força para declarar no mundo espiritual, mesmo com dor? Mesmo estando com a dívida toda bagunçada, a situação no casamento, situação na saúde, situação em tantas áreas aí no serviço, sei lá no que, tudo bagunçado porque tem coisa que a gente mesmo fez, né? Tem coisa que a gente mesmo fez. Não importa, vamos parar de justificar. O que importa é, vamos olhar para onde nós queremos ir, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Qual é o alvo? Eternidade, irmãos. É para lá que eu vou. Jesus pode voltar em qualquer momento. Então é isso, a minha convicção não muda. As minhas emoções fluem. Jesus estava lá no Getsemane. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas logo ele voltou ao olhar espiritual. E o que ele disse? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele enfrentou. O Pai deu força para ele e ele foi. E na cruz ele estava lá sozinho. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? A trindade ali, um homem, Deus, que se fez humano, naquele momento estava separado da trindade. Vocês sabem o que era isso? A trindade se separou. Deus, Pai, não podia estar junto, porque todo o pecado da raça humana, até aquele momento, e o que viria depois, estava sobre o Cristo. E a santidade não podia estar ali. Mas ele venceu, e quando ele ressuscitou, foi-lhe dado um nome acima de todo nome. E hoje ele está sentado à direita de Deus. Seus olhos vê? Não. Você sente? Talvez não. Mas a convicção vem do Espírito. Então, quando eu bebo este suco, que na minha fé simboliza e se transforma no sangue poderoso que venceu e que no mundo ativa o mundo espiritual. Quando eu como aquele pão que simboliza o corpo, eu faço aliança novamente. Eu trago a memória que eu sou um com Cristo. Eu me fortaleço em Cristo e eu caminho em nome de Jesus. Agora você tem força espiritual, ânimo para orar comigo? Então vamos orar. Fecha os teus olhos. Você vai orar comigo. Você não vai receber a minha oração. Você vai orar comigo, amém? Porque você é responsável também para se juntar comigo. Vamos lá. Senhor, nós estamos aqui no nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de tudo isso que nós refletimos agora. Estamos aqui como filhos. Revela, Espírito Santo, quem somos. Nos dá, Senhor amado, força para declarar em autoridade, em ousadia, em determinação. Porque no Espírito sabemos, Senhor amado, que o Senhor Jesus conquistou um nome que está acima de todo nome. Por isso nós vamos marchar. Por isso nós vamos caminhar, independente da circunstância, independente do abatimento de alma, independente da dor que nos abate, que nos faz parar, querer parar, perder as forças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, Senhor amado, como filhos, e dissemos, nós vamos olhar para o alto agora, para o autor e consumador, aquele que fez todas as coisas por nós. Senhor, como filhos, pega na nossa mão, pega, Senhor, o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso Senhor, marcha conosco, destaca anjos. A tua palavra diz que anjos são seres ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, manda anjos aí, Senhor, a favor de nós. Manda anjos
para trabalhar a nosso favor. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, aquilo que está muito difícil para nós, revigora a nossa força. Renova, Senhor, o nosso vigor. Em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Tira as escamas. Tira as escamas. Que possamos declarar mais a Tua palavra. Que possamos declarar mais contra a situação. E dizer, basta. E dizer, em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, perdoa toda a nossa incredulidade. Muitas vezes, Senhor, nós somos tão pressionados com as nossas emoções. Senhor, visita a saúde do Teu povo. Traz um refrigério. Cobre com Teu sangue. Derrama saúde. Saúde física. Saúde emocional. Quanta gente carente, quanta gente ansiosa, quanta gente estressada, quanta gente deprimida. Ah, Senhor, quanta gente perdida, quanta gente confusa, quanta gente confusa, quanta gente precisando de pai espiritual para dirigir a vida, para tomar decisões sábias. Dá sabedoria para a gente conduzir a vida. Dá sabedoria e maturidade como igreja para ajudar o pastor também dessa igreja. Ah, Senhor, ajuda-nos como corpo a ter sensibilidade para atuar nesse ministério. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, Senhor, parece que o Senhor está dando uma chacoalhada aqui. Sabe, Senhor, para tentar despertar aqueles que estão mais sadios, para ajudar aqueles que estão mais debilitados. Então desperta o Teu povo nessa igreja, para sair da zona de conforto, em nome do Senhor Jesus, porque é momento, Senhor amado, de uns ajudar o outro, e de se colocar disponíveis, em nome do Senhor Jesus. A mesa está posta. Quando nós comermos este pão, bebermos desse cálice, que nós possamos ativar a nossa fé, renovarmos a nossa aliança e sairmos daqui transformados em nome de Jesus. Que nós não deixamos de orar uns pelos outros. Tire de nós todo sentimento egoísta, todo sentimento egoísta, todo sentimento egoísta, todo sentimento egoísta que sai de nós, porque a gente só sabe orar por nós, pela nossa família, e a gente muitas vezes não ora uns pelos outros. Senhor, tem misericórdia, que possamos ser família em Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, em nome de Jesus. Amanhã tem EBCOM, que é a escola bíblica, é a última aula do primeiro módulo. Tem alunos que estão matriculados e não conseguiram, não se colocaram, não sei o que aconteceu, mas acho que se perderam aí na disciplina, não sei, mas não assistiram nenhuma aula. Irmãos, vocês estão perdendo. Amanhã é tempo de vocês retomarem, presencial ou online. Nós estamos aqui a partir das 8 horas. E aqueles que não estão matriculados, é tempo de entrar às 8 horas no Face da igreja e assistir a aula. Ou vir aqui às 8 horas amanhã, que eu vou estar aqui. Amém? E você pode ainda fazer matrícula. É muito leve e é gratuito. Amém? 8 da noite, tá, irmãos? 8 da noite. Eu falei manhã? 8 da noite. 8 da noite. Doidinha. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te agradecemos. Te agradecemos pela nossa casa, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelos nossos filhos, Senhor. Estenda suas mãos para cá, amados, em nome de Jesus. Pastor, quem é que pode participar da ceia
todo aquele que recebe o Senhor como único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida, você passa a se tornar filho de Deus, e você tem oportunidade de participar da ceia. Ah, mas eu pequei, eu não estou legal com Deus. Então se resolva-se, pede perdão ao Senhor e participa, né? E o Senhor diz o que para nós? Vá e não peques mais. Amém? Então esse é o momento de todos nós participarmos do sangue e do corpo do Senhor. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estão esses elementos, Deus, esse suco de uva que representa o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário.